Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas. Nós vamos fazer as páginas 108 a 114. Abram na página 108 e acompanhem a leitura. O tempo, os fatos e as fontes históricas. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Por quê, pessoal? Porque ao longo do tempo, todos os acontecimentos vão sendo registrados. Assim, fica mais fácil descobrir o que aconteceu anos atrás, né? E esse registro, pessoal, servirá como história para gerações futuras, ou seja, para as pessoas que ainda vão nascer. História é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Ela analisa o passado dos homens, sua forma de viver e a sua relação com os demais. Estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente, ou seja, no tempo agora que nós estamos vivendo. Quando falamos em tempo, na história, estamos nos referindo a períodos, épocas, eras e fases. Como assim? Nós estamos falando do que aconteceu lá no passado, né? Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, organizados pelos historiadores, que facilitam o estudo. Historiadores, pessoal, é aquele indivíduo, aquela pessoa que estuda tudo o que aconteceu no passado. Ele escreve sobre o que ele descobriu sobre aquela história e deixa tudo registrado em livros, né? Por isso que quando queremos saber alguma história do passado, recorremos aos livros. Por exemplo, nós estudamos no nosso livro sobre os africanos, sobre os indígenas, né? A história deles, a cultura deles, o que eles deixaram para nós como herança cultural, não é verdade? E tudo isso nós sabemos por quê? Porque um historiador estudou e escreveu sobre essa história. Vamos continuar a leitura, acompanhe no livro de vocês. Assim, os fatos ocorridos são agrupados em períodos ou épocas. A época do Brasil colonial, o período medieval e assim por diante. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a determinado grupo de pessoas. Para exemplificar, podemos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil, né? Que foi um fato muito importante para toda uma nação e que mudou significativamente um período histórico que passou de Brasil colônia para Brasil imperial. Nós estudamos essa parte também no nosso livro, né? Já o nascimento de um irmãozinho é um fato histórico mais importante para a família da qual o bebê faz parte. Porém, não é um acontecimento importante para toda a nação, não é verdade? Então, aqui, pessoal, o que nós conseguimos entender com essa parte? Nós temos os fatos históricos que são importantes para toda a nossa nação, para todo mundo, como tem aqueles fatos históricos que é importante somente para aquela família, né? Para aquela pessoa. Na página 108 ainda, no finalzinho, está falando sobre os historiadores. Vamos ler? Historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Ele se baseia em registros escritos, sonoros, orais e etc., conhecidos por fontes históricas. Agora, lá na página 109. Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados,
é preciso tentar reconstruí-los com as fontes históricas disponíveis. Para reconstruir e compreender a história, é preciso pesquisar as informações contidas nas fontes históricas, por exemplo, documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas? Todo e qualquer documento, texto de época e atuais, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, letras de música, literatura, manifestos, relatos de viagens, panfletos, caricaturas, fotos, livros, filmes, vídeos, charge e etc. É uma fonte histórica, porque, de alguma forma, registra o que se produziu em uma determinada época. Nós temos também objetos arqueológicos, como roupas, utensílios, equipamentos, talheres e outros são fontes históricas, porque trazem informações de como era o cotidiano das pessoas. Por exemplo, o fóssil de um dinossauro, que é o esqueleto, é um objeto arqueológico. Também nós temos as coleções, que são os conjuntos de exemplares que carregam um valor histórico, como as pinturas, os jornais, as revistas e as fotos. E a tradição oral corresponde aos depoimentos e ao acontecimento que é passado de geração em geração, e assim são construídos fatos históricos de um povo. Por exemplo, quem aí já escutou muitas histórias que o vovô, a vovó conta para vocês que aconteceram lá no passado com a família de vocês? Isso mesmo, são histórias que vão passando de geração em geração. Quando vocês crescerem, vocês poderão contar para os filhos de vocês também essas histórias. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos na página 110 e começar a realizar os exercícios. No exercício 1, explique a importância do tempo para a história. Então, lembre-se de tudo que eu expliquei na hora que estávamos lendo o conteúdo. Por que o tempo é importante? Exercício 2, o que você entende por tempo histórico? Então pense, pessoal, o que vocês acham sobre esse tempo, do que aconteceu lá no passado, não é verdade? No exercício 3, marque um X na alternativa incorreta. Então, faça a leitura das frases abaixo e marque um X somente naquela que não está correta, tá bom? No exercício 4, observem a imagem. O que vocês estão vendo na imagem? Você sabe a qual período da história se refere a imagem acima? Qual é o animal que está em cima, na imagem? A história está referindo-se a quem? No exercício 5, da época em que você era bebê aos dias atuais, muitos dos seus hábitos mudaram. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Quais e por quê? Vamos dar alguns exemplos. Quando vocês eram bebê, a mamãe que precisava alimentar vocês, né? Dar banho, trocar a roupa, não é verdade? E agora, o que vocês conseguem fazer sozinhos? No exercício 6, escreva fatos históricos importantes para a sua família, em cada um dos anos apresentados. Se possível, imprima e leve para a escola imagens que registrem os acontecimentos escolhidos. Aqui, pessoal, como não estamos podendo vir à escola por causa da pandemia, vocês podem somente escrever os fatos históricos, tá bom? E quando nós pedirmos o livro para correção, nós vamos ler. Então, vocês vão colocar neste ano o que aconteceu de muito importante na sua família. Há 2 anos atrás, há 8 anos atrás e há 10 anos atrás.
Lembrando que algum desses acontecimentos pode ser que você nem tenha nascido, né? De 10 anos atrás. Então, pergunte para o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, tá bom? No exercício 7, pesquise junto com sua turma acontecimentos históricos importantes para vocês. Se possível, escreva sobre esses acontecimentos. Aqui, turminha, nós vamos modificar essa atividade, porque como não estamos na escola, né? Mas aqui você pode pôr um acontecimento que marcou muito e que foi muito importante para você. Então, você vai responder o que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu e quando aconteceu. E por que esse acontecimento é importante para vocês. No exercício 8, escreva exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas para reconstruir sua própria história. Então, o que nós podemos usar para construir a nossa história, para deixar para o futuro? Então, aqui nós temos documento. Vocês podem usar, por exemplo, certidão de nascimento, um objeto arqueológico, uma chupeta, né? Uma roupa de quando era bebê, coleções, álbum de fotos de vocês, depoimento dos seus pais, dos avós ou de quem cuida de vocês no dia a dia. No exercício 9, observe as imagens de fontes históricas e classifique-as se são documentos, objetos arqueológicos, coleções ou tradição oral. Então, nós temos 4 imagens. Então, vocês vão classificar. Qual delas é o documento? Qual delas é a tradição oral? Qual delas são objetos arqueológicos? E qual dela é a coleções? No exercício 10, observe as duas telas. Nós temos, as duas são de Van Gogh. Uma é do Semeador de 1888 e a outra é A Noite Estrelada, de 1889. E agora vocês vão responder. Qual o autor das duas telas? Qual a diferença de tempo entre elas? Então, uma foi em 1988, a outra 1889. Quanto tempo eu tenho de diferença? Como você percebe o tempo retratado nas telas? Observem que uma tela está aparecendo o dia e a outra está aparecendo a noite. O que você prefere, noite ou dia? Por quê? Então, aí é uma questão pessoal. Coloque a sua opinião.